Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 5, que diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Põe em ordem a sua casa. Significa dizer: organize seus negócios, resolva todas as suas pendências, ordena a tua família e prepare teus filhos para o futuro, porque seus dias chegaram ao fim. Ao meditar somente nessa frase, algo me chamou a atenção e me fez refletir sobre a organização, sobre a sucessão, sobre ensinar e fazer discípulos. Mas não do modo que muitas vezes somos ensinados, mas do modo que o Senhor ensinou e disse para o rei Ezequias. Pois muitas situações temos que vivenciar porque há um propósito claro para a nossa vida. E dentre todas as circunstâncias, uma delas é deparar com a casa sem organização clara, sem uma direção, sem uma condução precisa e sem clareza para onde caminhar. O rei Ezequias recebeu esta ordem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar em ordem sua casa. Nesse intermédio, ele não estava em pecado, mas não tinha preparado os sucessores diante dos princípios do Senhor, assim como ele andava. E o Senhor tinha lhe mostrado para ele, o Senhor tinha que mostrar para ele que o ativismo, a atenção desenfreada para algumas coisas podem não deixar você ensinar, preparar e discipular as pessoas que estão ao seu lado, como cônjuge, filhos, parentes próximos. Mas, na hora que o rei Ezequias ouviu esta notícia do profeta, ele virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Ele entendeu que precisava colocar sua casa em ordem e compreendeu quais áreas precisavam dessa organização. Como organizar minha casa? O rei Ezequias era um rei que vivia princípios, mas precisava transferir esse ensinamento para os seus sucessores, e isso ele não tinha feito. Mas o Senhor deu a oportunidade para fazê-lo, e vemos isso em sua oração. Baseado na experiência de Ezequias, no versículo 3, onde faz a pequena oração: Lembra-te, Senhor, peço-te. Regada de lágrimas, será que Deus se lembraria o que você tem feito em sua casa? Observe, primeira ordem, vida espiritual. Andei diante de ti com fidelidade. Ezequias pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus, diante do Senhor, com fidelidade. Ele era fiel a Deus em sua casa, dedicou sua vida à oração. Sua vida espiritual estava em ordem. A vida espiritual norteia tudo em nossa vida. Se a família é uma prioridade, então precisamos orar em família. A casa é um lugar de descansar, comer e fazer suas coisas pessoais, mas deve também ser um lugar de oração. Não podemos dedicar os melhores lugares da casa para a TV, redes sociais, celulares, para a comida ou lazer e não ter um lugar ou um momento de oração e de leitura da palavra, da Bíblia. Se Deus for se lembrar do que você faz em casa, Ele vai se lembrar do quê? Você tem lido sua Bíblia e orado na sua casa?
Coloque a vida espiritual da sua casa em ordem. Segunda ordem, relacionamentos. Com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa que o seu coração não era dividido. Ele era íntegro com Deus e para com as pessoas, principalmente de sua família. A palavra nos ensina no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter um coração inteiro significa não ser fingido, sem divisão. Por isso, Tiago nos ensina a limpar nossas mãos e o coração em sua carta no capítulo 4, versículo 8, que diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nossos relacionamentos mostram se amamos ao próximo. Em casa é onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente somos. Quem é você dentro das quatro paredes? Você tem amado o seu próximo mais próximo? Seu coração está inteiro ou dividido? Para saber isso, basta analisar as discussões, brigas e momentos de raiva. Se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala do que está cheio o coração. Para colocar os relacionamentos e o coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais o amor. Você tem amado sua família de todo o coração? Coloque seus relacionamentos em ordem e ensine aquilo que o Senhor tem te mostrado. Terceira ordem, atitudes. Fiz o que era reto aos teus olhos. As atitudes mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo de Deus. Restabeleceu o culto ao Senhor. Celebrou a Páscoa que há muitos anos estava esquecida. Ordenou a coleta de dízimo e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes e levitas. Além disso, quando enfrentava os inimigos como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo orava ao Senhor. Como Ezequias mesmo disse em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor e não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes somos assim, fazemos o que queremos e achamos correto, mas precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Às vezes, a família está fora de ordem, ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade. Os filhos, ora, desobedecem ao pai, outra hora à mãe e depois não obedece nenhum dos dois. É preciso haver união, pois um reino dividido não subsiste e não podemos servir a dois senhores. E isso, fora a união, nos faz entender unidade. Por isso, o pai e a mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos, confundindo-os. Para isso, é preciso ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor e não da sua própria vontade. Quando todos querem o que Deus manda, há união, há unidade. Mas se cada um buscar seu próprio interesse, há divisão. Quais são as atitudes que você tem tido em sua casa? Você tem feito sua própria vontade ou o que é reto aos olhos do Senhor? Coloque suas atitudes em ordem com a vontade de Deus. Coloque sua vida familiar em ordem. Coloque sua vida ministerial em ordem. Quando colocamos nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, vê nossas lágrimas, cura, dá vida em abundância e faz o impossível por nossas vidas. Deus move os céus e a terra para nos abençoar. Somente faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas
faça com excelência e ensine, discipule e prepare sucessores. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Como é maravilhoso poder, Senhor querido, viver a sua presença. Viver, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Te agradeço, Pai, por este fôlego de vida. Te agradecemos por este fôlego de vida. Te agradecemos, Pai, por esse dia. Porque o Senhor, na palavra, nos mostrou que, mesmo diante da nossa obediência, mesmo diante do nosso temor, mesmo diante, Pai, de carregarmos, ó Senhor querido, princípios, nós temos que fazer com que, Pai, haja sucessão. Que as pessoas que virão após nós compreenderão todos estes princípios e serão, Senhor, usados por Ti, não só para, Senhor querido, terem uma ordem, uma organização, mas sim para dar continuidade, para poder fazer com que o seu reino seja manifesto, a sua glória venha e o seu querer seja grandioso. Porque não adianta, Pai, nós querermos observar e olhar e fazer as coisas do modo que nós achamos, entendemos, ou de que fazer aquilo que as pessoas acham que tem que ser feito. Não, o Senhor nos chama para algo grandioso. O Senhor nos chama para algo poderoso. O Senhor nos chama para algo tremendo e algo glorioso. E isso, Pai, é maravilhoso demais. Então, Senhor, em nome de Jesus, que venha, Senhor querido, o seu reino, que manifeste a sua graça e manifeste a sua glória, que o seu poder, Senhor, seja grandioso, glorioso e poderoso, e que possamos ter a compreensão, sim, Senhor, primeiramente de ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, mas entender, Senhor, que nós temos sim que ter sucessores. E assim como o Senhor nos ensina, poder, Senhor, fazer com que estes princípios sejam aplicados, ó Senhor, e vividos na profundidade daquilo que o Senhor nos ensinou e da maneira que assim o Senhor assim os quer. Que em nome de Jesus que seja este tempo do seu reino ser, Pai, estabelecido em nós e podermos viver, Senhor, essa profundidade, poder viver aquilo que o Senhor preparou para nós nesse tempo, mas da maneira que assim o Senhor estabeleceu. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão, Senhor, na mesa do teu filho, antes revela o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em nome de Jesus. Consagramos todos os nossos sentidos, consagramos, Pai, a nossa mente, consagramos tudo para que tudo o que fizermos seja para a glória do seu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.